Olá, boa noite, bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o André, estamos aqui no canal Águia, o vosso canal que fala sobre Benfica. E vamos aqui hoje falar sobre renovações de contrato, sobre a eleição dos melhores jogadores do mês de outubro e novembro da Liga Portuguesa e sobre eventuais saídas. E também vamos falar aqui um pouco sobre a seleção no final do vídeo. Bom, começando com as renovações, surgiu na imprensa diária de hoje que o Vlaco Dimos iria renovar com o Benfica. O Vlaco Dimos foi contratado em 2018 por 2,4 milhões, tem uma cláusula de rescisão no atual contrato de 60 milhões e já passaram 5 treinadores por ele. Portanto, Rui Vitória, Bruno Lage, Veríssimo por 2 vezes, JJ e Roger Smith. E, portanto, e todos esses treinadores concederam a titularidade, o que parece-me, no fundo, um sinal da competência deste jogador. E, portanto, a notícia que surge que o jogador vai renovar até 2024, aliás, o contrato que ele tem atualmente é até 2024, o jogador vai renovar até 2027, são boas notícias, no meu entender. Portanto, o jogador ganhava um salário baixo, passa a importância na equipa, vai ter um reforço no seu salário, vai ter um reforço também nos anos de contrato, a cláusula de rescisão suponho que se mantém nos 60 milhões, não tenho a certeza. Falta pôr o preto no branco, mas já existe acordo e Vlaco Dimos, em princípio, enquanto não está o preto no branco, não podemos dizer que é certo, mas muito provavelmente irá renovar e irá manter-se no Benfica por mais uns anos. O Otamendi é outro jogador que pode entrar em processo de renovação. O Otamendi, como vocês sabem, terminou o contrato no final desta temporada, finalista do Mundial, vai jogar a final do Mundial, tal como o Enzo, titular na seleção argentina, 3 anos de Benfica, 3 anos como capitão do Benfica. Tem poucos golos, é verdade, mas ele é central e na sua missão de central faz aquilo que deve, que é defender e defender bem, liderar a equipa enquanto capitão. E, embora exista um interesse público do River, aliás, dito pela própria boca do treinador, o Martin de Michelis, foi publicamente a dizer maravilhas do Otamendi, portanto, há um interesse declarado do River no Otamendi já para janeiro. No entanto, o Benfica não está disposto a libertá-lo em janeiro e no final da temporada, quando ele terminar o contrato, a perspectiva é que ele continue pelo menos por mais um ano. O Benfica tem intenção, palavras da imprensa desportiva portuguesa, o Benfica tem intenção de renovar contrato pelo menos por mais uma época com o Otamendi, e o Otamendi aparentemente, até pelas declarações da sua mulher, aparentemente quer se manter pela Europa e pelo Benfica, pelo menos nos próximos anos, e os próximos anos digo pelo menos esta época e mais uma. Fala-se que o Otamendi quer 10 anos, vamos ver qual será o acordo que se pode fazer, mas acredita-se que o Otamendi, apesar do seu alto salário, apesar da sua idade, 34 anos, apesar disso, acredita-se que o Otamendi possa ser importante para as épocas seguintes, até porque é o capitão do Benfica. Na minha opinião, se for possível, eu deixaria este processo um pouco mais para a frente, uma vez que temos Veríssimo, temos o João Vitor e temos que perceber em que condições é que estes jogadores estão. Depois percebemos em que condições é que estes jogadores estão, é que podemos eventualmente avançar para a renovação. Não sei se será tarde demais fazer um compasso de espera. Se for possível fazer esse compasso de espera para tentar perceber como é que os nossos outros centrais estão, faria-se esse compasso de espera. Se não for possível, mais vale um pássaro não do que 3 a voar, e se não for possível esse compasso de espera, então que renovem já. Esta é a minha opinião, gostaria de ouvir a vossa também. Portanto, se Veríssimo estiver em grande forma no final da época, eu não renovaria com o Otamendi. Se Veríssimo mantiver esta mediania que tem apresentado devido à lesão, então renova-se com o Otamendi. Também temos aqui o caso de António Silva, nós não sabemos até que ponto é que o António Silva também não será vendido. Portanto, em caso de dúvida, renovar com o Otamendi, mas o ideal seria fazer um compasso de espera. Em relação a saídas também, ultimamente tem surgido a notícia do Gilberto, eventual saída do Gilberto. O Gilberto foi contratado em 2020 ao Fluminense por 3 milhões de euros, sem contrato até 2024. Esta temporada, apesar de não ser titular, já leva 20 jogos e 3 golos. É suplente vá e surgiu o interesse de Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio e Atlético Mineiro, ambos os clubes já saíram de cena, já disseram que não vão contratar Gilberto. Isto porquê? Porque o Benfica está intransigente. O Benfica não vende o Gilberto por menos de 4 milhões. E mesmo assim os 4 milhões já seria de pensar. Portanto, o Benfica só admite negociar acima de 4 milhões. E o Atlético Mineiro e o Grêmio não estão interessados em chegar a esse valor e, portanto, não há negócio possível. Inclusive, o dirigente do Atlético Mineiro disse o seguinte, o Rodrigo Caetano: essas negociações não existem neste momento, porque o Benfica não está disposto a negociá-lo neste momento. Porque é meio da temporada lá. É um jogador que a gente analisou, achamos interessante, tem força e as características que o Cudete, deve ser o treinador deles, gosta de jogar pela beirada. Portanto, o Rodrigo Caetano faz aqui elogios ao Grimaldo, ao Gilberto, mas aparentemente o Gilberto
não entra nas opções devido ao Benfica ter intransigente nos valores. E acho muito bem, o Gilberto não sendo titular, é uma alternativa e a época longa, estamos em 3 competições e não podemos, aliás 4 com a Taça da Liga, Taça de Portugal, Campeonato, Liga dos Campeões, Taça da Liga, 4 competições, não podemos abdicar de um jogador que é uma alternativa válida e tem sido um dos nossos 12º jogador, portanto tem sido um jogador que tem entrado com regularidade. Portanto, Gilberto, apesar dos seus 29 anos e apesar de ser um jogador que quando joga de início apresenta um desgaste muito grande a partir dos 80 minutos, 70, 80 minutos, apesar disso, eu acho que ele deve se manter. Ele também só apresenta esse desgaste porque é um jogador que dá tudo durante os 90 minutos. Sobre a eventual saída de Enzo, o jornal A Bola diz que isso não vai acontecer, a não ser que alguém pague a cláusula de 120 milhões. Portanto, também não me parece crível que o jogador saia em janeiro, até porque existe a questão das inscrições dos jogadores, não sei até que ponto é que seria possível o jogador voltar a ser inscrito em janeiro, mas tem surgido, principalmente na imprensa espanhola e argentina, notícias que avançavam que o Enzo já tinha um acordo com o Liverpool e que poderia sair já em janeiro, outros que saíram no final da época, portanto tem havido muitas informações contraditórias, mas, segundo o jornal A Bola, o Enzo a sair só sairá pela cláusula de rescisão de 120 milhões, até a Bola baseou-se nas informações que o Rui Costa deu no jantar de Natal, em que falou que não estava disponível para libertar jogadores do plantel principal, que então fazem parte do 11 inicial, a não ser por valores da cláusula. Pelo menos, salvo erro, foi essas as declarações. Em relação também ao jogador que tem sido apontado ao Benfica, o Alan Varela, segundo o jornal A Bola, o Alan Varela está fora dos planos do Benfica, portanto o jornal A Bola normalmente tem informações privilegiadas no Benfica e eu acredito que de facto este jogador neste momento não esteja nas opções do Benfica. É um jogador que, segundo o 00, é definido como médio defensivo, joga com o pé direito, tem 1,77 m, joga no Boca Juniors, é titular no Boca Juniors desde 2021, este ano 2022, lá as épocas são diferentes da nossa, portanto ele terminou agora a época, vai terminar agora a época no Boca Juniors com 42 jogos, 1 gol e 2 assistências, é um jogador de cariz mais defensivo no meu entender no meio campo, pelo menos aparentemente é isso, embora não tenha conhecimento profundo do jogador. É um jogador de 21 anos, argentino, não é internacional pelo seu país, e aparentemente o Benfica não tem interesse neste jogador, segundo o jornal Bola, pelo menos para já. Embora tenha surgido notícias também que o Benfica ia apresentar uma proposta. Portanto, é um jogador que é jovem, 21 anos, está a ser monitorizado por clubes de Inglaterra, espanhóis como o Real Madrid e aparentemente também pelo Benfica, mas segundo a Bola, o Benfica não vai apresentar nenhuma proposta neste momento pelo Alan Varela. Em relação ao prémio de melhor jogador da Liga, nós temos 2 representantes. O António Silva foi o melhor defesa do mês de outubro e novembro, portanto foi feita a votação para esses 2 meses. E de referir que o António Silva já tinha sido o melhor defesa também no mês de setembro. Portanto, ele renovou o prémio, tem apenas 19 anos, totalizou 540 minutos, portanto foi totalista, 6 jogos e 2 golos. Teve 33% dos votos, o segundo lugar foi o Gilberto, foi o Grimaldo, e portanto é assim que estamos em relação ao melhor defesa. António Silva, segundo lugar para Grimaldo. Melhor médio foi o Enzo Fernandes também, referente ao mês de outubro e novembro. Dê-me só um segundo. Enzo Fernandes, eleito o melhor da Liga do mês de outubro e novembro. O jovem jogador de 21 anos do Benfica arrecadou 19,5% dos votos dos treinadores, portanto são os treinadores que votam, para o vencedor deste prémio. Pela segunda vez esta temporada, já é a segunda vez que o Enzo ganha este prémio. Ficou à frente do Eustáquio, do Porto, com uma diferença pouca, portanto o Eustáquio teve 15%, 15,87%, e o Otávio 12,7%. De facto, o António Silva teve um destaque maior em termos de votação. No entanto, parabéns a estes 2 jogadores que ganharam o prémio e bem mereceram de melhor defesa e melhor médio dos meses de outubro e novembro da Primeira Liga Portuguesa. Em relação também a renovações, há aqui um ponto importante a falar. Deixem-me só ver onde é que eu tenho essa notícia. Ok. O Benfica está com dificuldades em renovar com 3 jogadores. 2 da equipa B, Chernedor, que é o italiano, e o Diogo Moreira. Ambos têm 18 anos e ambos foram campeões pelo Benfica o ano passado na Youth League. São 2 jovens com talento. Vou só aqui verificar os números deles. O Diogo Moreira tem 9 jogos pela equipa B, 2 golos, 2 assistências,
fez já um jogo pelo plantel principal, um jogo pelo sub-20, 5 jogos, um golo e uma assistência pelos sub-19. É um médio ofensivo, um extremo esquerdo, um avançado extremo direito, extremo esquerdo, e é um jogador que na pré-época brilhou. No entanto, tem feito a carreira dele no Benfica B e tem um contrato que termina no final desta temporada. Tem interesses em clubes ingleses, em grandes ingleses, nos grandes ingleses, aliás, como Chelsea e Manchester United, e o Benfica está a ter dificuldades em renovar com ele, tal como o Cher Nedor, que também tem 18 anos, é um médio centro, tem 1,90 m, é um jogador espetacular. Infelizmente o Benfica não está a conseguir renovar com este jogador. É um jogador que tem características que eu acho muito interessantes para o plantel principal. Este ano a equipa B leva 13 jogos, 3 golos e uma assistência, nos sub-20 um jogo, nos sub-19 4 jogos. Ainda não esteve no plantel principal, mas é um jogador de grande qualidade. Foi campeão também da Youth League pelo Benfica e vamos ver se o Benfica consegue fazer um forcing para renovar com estes jogadores. Nenhum deles renovou ainda, deve haver aqui alguma coisa que nos está a escapar, nomeadamente podem já ter um pré-acordo, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu gostaria que eles continuassem, se não continuarem, será uma pena. Em relação ao Gilberto, também há a previsão, em relação ao Grimaldo também há a previsão de novas rondas negociais, não houve acordo ainda, mas o Benfica continua interessado em renovar com o Grimaldo. O contrato dele acaba no final desta temporada e o Benfica quer renovar, embora ainda não tenha chegado a um acordo com ele. Vamos aguardar, vamos ver o que é que vai dar. Suponho que haja novidades até ao final, pelo menos do mês de janeiro, tanto em relação a estes dois jogadores jovens da B, como em relação ao Grimaldo. Em relação à Seleção Nacional, já surgem aqui alguns nomes, no caso são avançados pelo Jornal Record, como potenciais treinadores da seleção. Nomeadamente aparece o Mourinho em grande destaque. O Mourinho tem estado a passar uma má fase na Roma, salvo erro é o sétimo classificado na Liga Italiana, tem tido aqui uma sequência de maus resultados antes da paragem para as seleções. O Mourinho é o desejado, aparentemente, no entanto há outros nomes em carteira. O Mourinho, como vocês sabem, tem um alto salário, apesar dos pesares ter um alto salário. Ele já teve para vir para a seleção na altura em que ele estava no Real Madrid, e depois acabou por vir o Paulo Bento, porque na altura a questão que se colocava era o Mourinho se fazer um part-time na seleção, ou seja, mantinha-se no Real Madrid e fazer um part-time na seleção. Não houve essa possibilidade e o Mourinho caiu nessa altura, até porque o Mourinho não punha a hipótese de treinar a tempo inteiro a seleção. Neste momento a situação está diferente, o Mourinho acredito que já admite essa hipótese, mas tem contrato com a Roma. Aqui acredito que o Mourinho deve ir para a seleção só num acordo de cavalheiros com a Roma para abdicar a indemnização, digo eu. Abel Ferreira também foi apontado, o treinador do Palmeiras, que tem no seu currículo 2 taças de Libertadores e um Brasileirão e uma taça do Brasil. O Jorge Jesus também foi apontado, o atual líder da Liga Turca com o Fenerbahçe, que está a fazer um grande sucesso no Fenerbahçe. O Jesus com exibições do grande caudal ofensivo. O Rui Jorge, que é o treinador do Sub-21, já perdeu 2 finais europeias, em 2015 e 2021, com grandes seleções, é verdade, mas teve o mérito de chegar à final. Portanto, é um nome também que poderá ser equacionado para a seleção. Assim como o Leonardo Jardim. As pessoas gostam muito do Leonardo Jardim, eu pessoalmente nunca simpatizei muito com o Leonardo Jardim, não acho que tenha assim um futebol espetacular, é um futebol equilibrado, mas não é o meu estilo. E André Villas-Boas também está desempregado desde que deixou Marselha. Mas André Villas-Boas é uma opção difícil porque supostamente o André Villas-Boas quer se candidatar ao Futebol Clube do Porto, à liderança do Porto. Bom, portanto é assim, Fernando Santos é um treinador de uma linha mais racional, mais equilibrada, e depois temos o Mourinho, que é um treinador com uma inteligência tática muito grande, mas que já passou o seu melhor momento da sua carreira, mas continua a ser um gênio, continua a ser um talento puro, o Mourinho, mas com o Mourinho vamos esperar uma equipa muito equilibrada e muito ao estilo, não fugindo muito ao estilo Fernando Santos, um estilo diferente, mas mantendo aqueles equilíbrios, que arrisque pouco. Penso que o Mourinho poderá trazer o mesmo sentido tático, mas com o upgrade de Mourinho. O Mourinho é único na forma como gera um balneário, portanto, apesar de manter o mesmo, penso eu, um conceito semelhante, poderá ter aqui alguma mais-valia por ser um Mourinho e pelo mérito e pelos títulos que ele já conquistou. Tem uma carreira, o Mourinho é um dos treinadores com a melhor carreira de sempre. Aliás, com o mais titulado de sempre, não é? Nós olhamos para o currículo do Mourinho, ficamos abismados com aquilo que o homem conquistou. Portanto, independentemente da filosofia de jogo dele, tem o seu mérito, não é? Portanto, os seus méritos são incomparáveis. É o treinador com mais currículo português, com certeza.
André Vilas-Boas é na linha do Mourinho, mas um Mourinho é um Mourinho de segunda linha. Leonardo Jardim é uma pessoa que aposta muito em jovens e tal, pronto. É um 4-3-3, assim, um futebol um bocado... pronto, ok. Rui Jorge tem um histórico de conhecer a seleção de sub-21, mas não se conhece o trabalho dele nos séniores. Jorge Jesus é um treinador de grande caudal ofensivo, portanto poderíamos esperar um Portugal balanceado para o ataque, mas Jorge Jesus tem muitos anticorpos em Portugal, já treinou o Benfica, o Sporting, e saiu a mal do Benfica, saiu a mal do Sporting, e portanto, face aos anticorpos que o Jorge Jesus tem, acho difícil ele treinar a seleção. Mas com Jorge Jesus, provavelmente iríamos ter uma seleção de caudal muito ofensivo, com alguns desequilíbrios defensivos, e provavelmente Jorge Jesus, a nível de gestão de balneário, é uma incógnita. Então, depressa pode ter o balneário nas mãos, como pode ter o balneário completamente contra ele. Ele no Flamengo tinha o balneário nas mãos, no Fenerbahçe aparentemente tem o balneário nas mãos, mas quando esteve na Arábia Saudita, na altura surgiu rumores que o balneário virou-se contra ele, apesar de ele estar na liderança. No Benfica, o balneário virou-se contra ele. No Sporting, o balneário virou-se contra o presidente, mas ele era treinador, acabou por também ser um bocado, enfim, de uma maneira um bocado estranha do Sporting, portanto é um tiro arriscado, o Jorge Jesus, devido à gestão que ele faz do balneário, que é sempre uma incógnita. Abel Ferreira, é um tipo de jogo que eu também não me agrada muito do Abel Ferreira, tem títulos, tem mérito, mas é um tipo de jogo que não me agrada, mas pronto, se formos a pensar numa seleção resultadista, treinadores que têm tido resultado ultimamente, é Abel Ferreira, tem tido bons resultados nos clubes onde ele tem estado, no caso do Palmeiras. Vamos aguardar, vamos ver. A nível de o sucessor na seleção de Cristiano Ronaldo aparentemente o seu ciclo está perto do fim, provavelmente poderá ser convocado ainda, mas já se noticia quem será o novo grande líder da seleção. Para mim, há dois nomes que podem se destacar, Bruno Fernandes e João Félix. João Félix pelo seu talento e Bruno Fernandes pela sua qualidade também, pelo seu carisma. O Bruno Fernandes é um jogador carismático que aparentemente aglomera jogadores à sua volta. O João Félix é um talento puro, fez, no meu entender, jogos muito bons pela seleção. No entanto, ainda não vejo nele, talvez devido à sua idade, ser jovem, não vejo nele ainda o espírito de liderança para agarrar um balneário, como vejo em Bruno Fernandes. No entanto, se me dessem escolher um jogador, eu prefiro o João Félix. Acho que é mais talentoso, acho que tem mais talento e tem mais criatividade. O Bruno Fernandes é um jogador mais líder em campo, portanto... Também temos o Bernardo Silva, que teme não se afirmar como... é bom jogador, faz bons jogos na seleção, mas não faz jogos ao nível daquilo que faz no seu clube. E, portanto, o Bernardo Silva também poderia ser o grande líder da seleção daqui para a frente. Vamos aguardar, o importante é que a seleção vença jogos e que vença jogos com qualidade. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostarem do vídeo, deixem gosto. Até uma próxima. Viva o Benfica!